Olá pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula de matemática financeira, vendo hoje juros compostos e descontos compostos. Vamos começar com juros compostos. Nós já tínhamos definido os juros compostos anteriormente. Basicamente, os juros compostos ele vai acumulando sempre os juros sobre o montante anterior. Hoje nós vamos apresentar as fórmulas e resolver alguns elementos dos juros compostos, ok? Vamos colocar aqui a fórmula dos juros propriamente dita, que, no entanto, essa fórmula não é muito utilizada na prática, ok? Então temos aqui a fórmula do juro composto, né? O capital inicial, o valor presente, 1 é da fórmula, a taxa, o prazo e menos 1. Vamos pegar então aquele exemplo estudado anteriormente. Vamos supor então que eu tenho um capital de R$1.000 para ser aplicado durante 3 meses a uma taxa de 10% ao ano. Ou melhor, ao mês. Bom, substituindo aqui os valores na fórmula, nós teríamos então a taxa sempre é dividida por 100. Primeiramente vamos fazer aqui esse cálculo. Vamos somar 1 mais 0,10 vai dar 1,10 elevado ao cubo. E depois subtrair de 1. Então nós temos no final aqui R$1.000 vezes 0,331. Então nós temos os juros de então de R$331. R$331, que é o resultado deste cálculo aqui. Na prática, em cálculos de juros compostos, nós não utilizamos a fórmula dos juros. Utilizamos normalmente a fórmula do montante. E se nós quisermos calcular os juros, basta pegar o valor do montante menos o capital inicial. Aí nós teremos os juros. Então, utilizando a fórmula mais usual do montante, o cálculo seria o seguinte. A fórmula lembra muito a fórmula do juros simples. A diferença é que nós temos aqui o prazo exponencial, né? Por isso que é importante ter uma calculadora científica, pelo menos, para poder fazer esse cálculo aqui. Então, os dados que nós vimos, temos aqui então 1,10 elevado ao cubo, ok? Quando a gente trabalha com valores exponenciais, que dão valores quebrados, é importante que nós tenhamos no mínimo 6 casas decimais após a vírgula, de modo que nós possamos ter uma melhor precisão nos cálculos, ok? Então, resolvendo isso aqui, 1,10 elevado ao cubo, nós teríamos aí, trabalhando com pelo menos 6 casas decimais, nós teríamos o seguinte valor. Ao fazer o cálculo aqui, nós teríamos então um montante de R$1.331, né? Que é a soma do capital inicial mais os juros. Ok? Então a forma aparentemente é tranquila.
Agora, quando formos calcular dentro de juros compostos, um cálculo financeiro em que a unidade do tempo não coincidir com a taxa, nós temos que fazer igual ao juros simples, temos que adequar a taxa com o prazo. Como os juros compostos é um pouco diferente a questão da taxa equivalente, então nós só vamos alterar aqui o prazo, não vamos mexer na unidade da taxa, ok? Então vamos pegar a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho agora um capital de R$4.000 e ele vai ser remunerado a uma taxa de 12% ao ano. Entretanto, o prazo são de 4 meses. 4 meses. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui esse prazo, 4 meses, e transformar para ano. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu passo 4 meses para ano? Logicamente que vai ser um valor menor do que meio ano, né? Regra de 3 simples, proporção. Então você tem a seguinte situação. Um ano tem o quê? 12 meses, certo? 4 meses, x anos. Então eu teria aqui 4 sobre 12. Fazendo a simplificação, teríamos aqui então 1/3. Então 4 meses seria o quê? 1/3 do ano. Agora sim podemos trabalhar com a fórmula. Taxa dividido por 12, por 100, elevado a 1/3. Então teremos aqui 1,12 elevado ao terço. Esse valor seria então, mantendo, né, aquele padrão, né, de 6 casas após a vírgula, um coeficiente, nós temos então de 1,038499, o que daria um montante de R$4.154, ok? Então vamos sempre, pelo menos nesse estudo inicial, alterar a unidade de tempo do prazo. Não vamos mexer na unidade de tempo da taxa, ok? Bom, o outro cálculo que nós temos que saber fazer também é quando nós queremos calcular a taxa, o I. Como eu vou tirar o I dessa fórmula? Não vamos aqui demonstrar, fazer toda a demonstração. Já vamos colocar direto a fórmula, né, derivada para o cálculo do I, que é a taxa. Então seria essa situação. I sempre vai ser igual a raiz índice N do prazo do montante sobre o capital menos 1. Então, detalhe, esse menos 1 ele não está dentro aqui do sinal da raiz, tá bom? Então vamos fazer a seguinte situação. Vamos calcular aqui, ó, uma taxa que eleva um capital de R$1.000 para R$2.593,74. Vamos supor que isso aconteceu durante 10 meses, tá? N igual a 10. Então, substituir aqui na fórmula, ó, N 10. Montante 2.593 e o capital R$1.000, tudo isso menos 1. Ao fazer essa divisão aqui, 2.593 sobre 1.000, nós teremos então um valor de R$2.059, 2,59, 37, 42. Logicamente, é de posse de uma calculadora, né, científica, a raiz índice 10 desse valor aqui daria então o valor de 1,10.
E finalmente vamos subtrair de 1. Vamos estar na fórmula. Então aqui a taxa seria de 0,10. Né? Passando para a forma percentual, não esqueçamos, né, de fazer o quê? Multiplicar por 100. Então temos aqui uma taxa de 10% ao mês, ok? Então essa é a fórmula para calcular a taxa derivada do montante. Vamos ver agora um outro cálculo também que nós temos que saber fazer. Agora a questão é calcular N, o prazo. Ó. A fórmula também, vamos deixar ela já derivada aqui. Ela pode até assustar um pouquinho, mas de posse de uma calculadora vocês verão que não será tão difícil executá-la, né? Então N vai ser o logaritmo, o que é o logaritmo? O expoente, né? Da divisão do montante sobre o capital, sobre o logaritmo de 1 mais a taxa, tá ok? Não precisa se preocupar em calcular o logaritmo, a calculadora faz isso para vocês, tá? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui um capital de R$2.000, que gerou um montante de R$2.050 e 60 centavos, a uma taxa de 1% ao mês. Qual seria então o prazo que gerou esse montante aqui? Bastaria substituirmos aqui então, ó. Logaritmo, montante 2.050,60 sobre o capital R$2.000. E aqui o logaritmo de 1 mais a taxa 0,01. Então primeiro você tem que fazer a divisão para depois calcular o logaritmo, tá? Fazendo essa divisão ali de 2.050,60 por 2.000, nós teremos então ali o valor de 1,0301. E aqui nós temos então o logaritmo de quanto? De 1,01. O logaritmo de 1,030301, calculado, né, na sua calculadora, seria de 0,012964. E o logaritmo de 1,01 seria então 0,04321. Agora sim, calculamos os logaritmos, fazendo a divisão. Então isso aqui vai dar um valor aproximado de 3. Vai dar um valor aproximado de 3, ok? Seria o quê? 3 meses, tá? 3 meses. Então, para você calcular o prazo, você tem que usar essa fórmula aqui, ok? Vamos então mais um cálculo aqui do juro composto. Agora é o cálculo do capital inicial, né? Bom, calcular o capital inicial ou valor presente é tranquilo. Esse C aqui, né, da fórmula. Então o que você vai fazer? O montante vai ser, o capital inicial vai ser montante sobre 1 mais I elevado a N. Então, se por exemplo tivéssemos aqui um montante de R$4.831 e 53 centavos, né? Qual seria o capital que gerou esse montante, considerando aqui uma taxa de 10% ao ano e o prazo de 5 anos. Então, colocando
colocando os valores aqui. Resolvendo essa parte aqui de baixo primeiro, né? 1.10 elevado à quinta potência, né? Então nós teremos aqui 1.610510, sempre colocando no mínimo 6 casas decimais após a vírgula, para uma melhor precisão nos cálculos. Fazendo a divisão aqui, o capital seria exatos R$3.000. Então, para achar o capital inicial é bastante tranquilo, né? Em relação aos outros elementos, como por exemplo, o prazo e a taxa. Bom, depois é só agora praticar os exercícios do nosso material. Vamos então ver agora desconto composto. Bom, antes de entrar no desconto composto, vamos lembrar que o montante também nós podemos chamar de valor futuro. O capital inicial, valor presente, tá ok? Alguns livros utilizam essa simbologia. E as máquinas financeiras normalmente utilizam também, ok? Bom, com relação ao desconto composto, a definição é mesmo desconto simples. É uma antecipação do título. Só que na prática o mercado quase que não utiliza o desconto composto. Porque, por incrível que pareça, o desconto simples ele é mais rentável, né, para quem vende, né, o título, aliás, para quem compra o título, né, a instituição financeira que oferece prestação de desconto, do que o desconto composto. Ele é mais utilizado para calcularmos o valor presente atual de um título a longo prazo, né? Então vamos colocar aqui, dentro do desconto composto, aquele que é mais utilizado, que seria o desconto composto racional, né? O desconto composto racional, ou chamado desconto por dentro. Antes de colocar a fórmula, né, vamos lembrar que para qualquer tipo de desconto, sempre vai ser o valor nominal, né, menos o valor atual. Esse valor nominal é o que corresponde ao montante que a gente viu antes. E esse valor atual é o que corresponde ao capital inicial, tá ok? E nós temos então, para calcular o desconto, a possibilidade de calcular primeiro o valor atual, que vocês perceberem, basicamente é o mesmo cálculo para calcular o capital inicial, o juro composto, que acabamos de ver, ou utilizar a fórmula um pouco mais trabalhosa, né, para calcular direto, que é essa daqui. Só que eu não aconselho a utilizar essa fórmula. Você pode trabalhar então com essa daqui e depois fazer essa diferença, tá ok? Então vamos aplicar a fórmula. Então vamos supor que eu tenho um título, né? Um título no valor nominal de R$13.000 vai vencer daqui a um certo tempo. M valor nominal, também chamado de valor de face, né? Ou também valor futuro. E esse prazo para esse título são de 2 anos para o vencimento, ok? E esse título é remunerado a uma taxa de 0,5% ao mês. Bom, aquela questão, né? Eu tenho aqui prazo em anos e taxa ao mês. Então, vou fazer o seguinte, vou passar o prazo para meses. 2 anos tem o quê? 24 meses, tá ok? Pronto, agora fiquei meses aqui e meses aqui. Então ele quer calcular aqui o valor atual. O que é o valor atual? É o valor líquido. Quanto que ele vale hoje, né? Então eu vou trazer aquele capital lá na frente de R$13.000 para hoje. Vou descapitalizar ele durante 2 anos. Vou descontá-lo durante 2 anos. Então vou usar essa fórmula aqui, ó. A
é igual a n sobre 1 mais i elevado a n. N, valor nominal, R$13.000. Vamos ver da fórmula. A taxa, vamos dividir por 100, né? Então, essa taxa vai ficar 0,005 elevado a 24, ok? Então, vamos ter aqui, ó, a 13.000. 1,005 elevado a 24 vai dar aqui 1,127160. Ao fazer aqui esta divisão, vamos ter então o valor atual. Vamos apagar aqui esses dados. Então aqui o valor atual, o valor líquido do título será de R$11.533,41. O desconto, né, que é os juros que a instituição cobra, né, para poder fazer essa antecipação, basta que você faça a diferença, então. É o valor nominal menos o A. Então aqui o desconto seria de 13.000 menos 11.533,41. Então o nosso valor aqui, o nosso valor do desconto, propriamente dito, seria de R$1.466,59. Vamos fazer apenas mais um exemplo então do desconto para terminarmos a nossa aula de hoje. Bom, vamos agora ter então um valor de um título de R$40.000, tá? E ele vai ser antecipado durante 19 meses, tá? A taxa é de 12% ao ano. 12% ao ano. Qual o valor atual do título, valor líquido? Bom, olha só, meses e ano. Não vou mexer na taxa. Fazendo aquela regra de 3, um ano tem 12 meses, 19 meses tem quantos anos? Faz aquela regra de 3, então nós vamos calcular aqui, já deixar pronto, né? 19,12 anos. Pronto. Agora basta utilizar a fórmula. Valor do título, R$40.000. 1 mais a taxa, 0,12 e elevada a 19,12. Não se assuste com isso aqui não, a calculadora faz para você, tá ok? Então você tem 1,12 elevado a 19,12, vai ser então o valor já calculado ali, né? Então você tem 40.000 sobre 1,196544. Então nós teríamos aí um valor atual, né? O valor atual, 40.000 dividido por 1,196544, o valor atual seria de R$33.429,62. E o desconto? Olha, é só fazer a diferença. Então nós temos aqui o desconto de R$40.000 menos R$33.429,62. Então o nosso desconto seria de R$6.570,38. Então, pessoal, hoje nós vimos aqui juros compostos e descontos compostos, tá ok? Espero que vocês tenham entendido as aulas. Façam as atividades que estão lá no ambiente virtual e bons estudos. Até a próxima.